Nem toda história começa com um plano perfeito. Às vezes, o destino escolhe uma noite comum, uma sala vazia e uma faxineira exausta com um bebê no colo para provocar uma reviravolta daquelas que a gente não vê vindo. E foi exatamente assim com Verônica, uma mãe solo que varria corredores de mármore na calada da noite, invisível aos olhos de todos, menos um. Naquela madrugada chuvosa em Belo Horizonte, o poderoso empresário Rafael Montenegro, CEO de um império do setor logístico, viu mais do que uma funcionária adormecida. Viu força. Viu coragem. Viu a própria humanidade refletida nos olhos de uma criança. E ali, entre cabos de computador e fraldas improvisadas, algo dentro dele começou a mudar, e não era pouco. Essa não é uma daquelas histórias de conto de fadas. Não tem príncipe encantado, mas tem resgate. Não tem tapete vermelho, mas tem dignidade restaurada. E no lugar de mágica, tem empatia real, conexão entre mundos opostos e uma presença transformadora que vira tudo do avesso, pro bem. Prepare-se. O que começou com uma faxina e um choro baixinho no fundo do escritório vai mostrar como a vida, quando quer, dá um jeito bonito de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Era por volta das 2 da manhã quando Rafael Montenegro, CEO da Log Prime, decidiu voltar à sede da empresa para buscar um contrato esquecido. A chuva caía pesada sobre Belo Horizonte, e o estacionamento estava deserto. Ao entrar no prédio, o silêncio o envolveu como um cobertor frio. Mas foi ao passar pela sala de reuniões que ele parou, surpreso. No canto da sala, enrolada num cobertor fino, dormia Verônica, a faxineira da noite, com um bebê no colo, protegendo-o do frio com o próprio corpo. A cena mexeu com ele. Rafael, acostumado a tomar decisões de milhões em segundos, ficou ali parado, encarando aquela mulher que, mesmo exausta, permanecia alerta ao bem-estar da filha. Por um instante, esqueceu os prazos, os números e os relatórios. Algo naquela imagem despertou nele uma empatia muito adormecida. Foi como se, pela primeira vez em anos, ele enxergasse alguém além das paredes de sua bolha corporativa. Ele não a acordou. Apenas observou. O som da chuva misturado ao leve ressonar da criança criou um momento quase sagrado. Rafael voltou para casa sem o contrato, mas com a cabeça cheia e o coração inquieto. Quem era aquela mulher? O que a levará a trazer o bebê para o trabalho? A imagem dela, tão frágil e forte ao mesmo tempo, não saía mais de sua mente. A presença silenciosa de Verônica havia deixado uma marca. E foi ali, naquela noite aparentemente banal, que começou uma mudança invisível, mas irreversível. Rafael ainda não sabia, mas aquela breve cena iniciaria um caminho de descobertas que o transformaria muito além dos negócios. Porque, às vezes, basta um olhar para que tudo comece a mudar, por dentro. Verônica nunca teve escolha fácil. Desde que o pai de sua filha sumiu antes mesmo de Isadora nascer, ela aprendeu a ser tudo ao mesmo tempo: mãe, provedora, cuidadora e guerreira. Acordava antes do sol, enfrentava 2 ônibus lotados, e mesmo depois de horas esfregando o chão frio da Log Prime, voltava para casa sem reclamar. Não havia luxo nem folga, só a força silenciosa de quem sabe que parar não é uma opção. A maioria das pessoas que passava por ela nem sabia seu nome. Era apenas a moça da limpeza. Invisível, como tantas outras trabalhadoras que carregam o mundo nas costas e quase nunca recebem um obrigado. Mas por trás daquela aparência cansada, havia uma mulher que sorria para Isadora mesmo com o corpo moído, que economizava no próprio almoço para comprar um pacote de fraldas e que, apesar de tudo, nunca deixou de sonhar com uma vida mais digna. Ela sabia que trazer a filha para o trabalho era arriscado, mas não tinha com quem deixá-la. A creche do bairro estava fechada por reformas, e a vizinha que ajudava também trabalhava à noite. Então, Verônica fez o que qualquer mãe solo desesperada faria: improvisou. Levou Isadora no slim, embrulhada numa mantinha surrada, e torceu para que ninguém percebesse. Mas naquele dia, o que era para ser segredo virou o começo de uma nova história.
O mais curioso é que, até aquele instante, ela nem imaginava que alguém como Rafael a tinha notado. Estava acostumada a ser pano de fundo, cenário. Mas a presença da filha, aquele pedacinho de amor adormecido nos seus braços, foi o que finalmente a tornou visível, e mostrou que, mesmo na rotina mais dura, existe uma beleza que só a verdadeira força feminina pode carregar. Na manhã seguinte, Rafael Montenegro chegou cedo à empresa, com a mente ainda girando em torno da cena da noite anterior. Algo dentro dele não o deixava em paz. Pela primeira vez, ele não conseguiu simplesmente seguir com o dia como se nada tivesse acontecido. A imagem de Verônica dormindo com Isadora nos braços o perseguia como uma pergunta sem resposta, e pela primeira vez, ele quis entender. Sentiu vontade de agir. Mas não com discursos ou planilhas, com gestos reais. Sem revelar sua identidade, Rafael deixou na sala de faxina uma pequena sacola com fraldas, lenços umedecidos e uma manta nova. Junto, um bilhete anônimo, para uma guerreira invisível e sua princesa. Verônica, ao encontrar os itens, ficou confusa. Depois emocionada. Aquele gesto simples, tão singelo, mas cheio de cuidado, foi como um abraço silencioso num mundo que só lhe dava empurrões. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. A verdade é que Rafael não estava fazendo caridade. Era algo mais profundo. Ele mesmo havia crescido em um lar complicado, criado por uma mãe solo que fazia bicos para alimentar 3 filhos. E ali, vendo Verônica, ele reconheceu o esforço, o sacrifício, o medo disfarçado de força. Não se tratava de pena. Era identificação. Era o reconhecimento de alguém que, de alguma forma, sabia exatamente o que era viver sem rede de apoio. Foi assim que começou uma nova fase, não só para Verônica, mas também para Rafael. Ele, que sempre resolvera tudo com poder e distância, agora começava a descobrir que a empatia é uma forma de liderança tão forte quanto qualquer planilha de resultados. E foi nesse contato silencioso que ele começou a experimentar algo raro, a vontade genuína de mudar e de se aproximar. Depois de dias trocando apenas gestos silenciosos, Rafael decidiu conversar com Verônica. Chamou-a para um café informal na sala de descanso da empresa. Ela, desconfiada, quase recusou. Mas aceitou, não por obrigação, e sim por curiosidade. Naquele encontro despretensioso, o que era distância virou ponte. Rafael não usou palavras difíceis nem tom de superioridade. Apenas ouviu. E naquele ato simples, começou a nascer algo poderoso. Verônica, ainda com reservas, contou partes da sua trajetória. Falou de como teve que abandonar os estudos, da luta para manter Isadora saudável, e da solidão que sentia mesmo cercada de gente. Mas não reclamou. Falava com calma, com aquele orgulho silencioso de quem já enfrentou coisa pior. Rafael ficou impressionado com a forma como ela narrava tudo sem se vitimizar. Ela não pedia ajuda, só queria ser ouvida, e isso era novo para ele. Aos poucos, Rafael também abriu o coração. Falou de sua infância no bairro de Venda Nova, onde dividia o quarto com 2 irmãos e via a mãe trabalhar como diarista. Contou que seu sucesso profissional veio rápido, mas com um custo, virou um homem blindado, frio, e às vezes, completamente só. Verônica o escutou em silêncio, mas com um olhar que dizia, eu entendo. Era uma conexão sem esforço, sem pose. 2 mundos opostos que, de repente, encontravam semelhanças. Daquele dia em diante, a relação entre os dois mudou. Não era amizade, nem romance. Era algo mais raro, reconhecimento. Rafael passou a enxergar Verônica como alguém que ensinava sem querer, com sua presença forte e humilde. E ela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia ser mais do que uma sombra nos corredores. Naquele espaço de escuta e empatia mútua, começou a nascer algo transformador, que logo seria posto à prova. Naquela sexta-feira chuvosa, Verônica chegou mais cedo do que o habitual. Seus olhos estavam inchados, e Isadora,
No colo, chorava baixinho, com o rostinho avermelhado e respiração cansada. Ela não tinha com quem deixar a filha, e a unidade de saúde do bairro estava lotada. Mesmo preocupada, decidiu ir trabalhar, porque faltar significava perder o dia e o pouco que ganhava já mal cobria as despesas. Era a clássica escolha cruel de quem vive à margem. Rafael, ao vê-las na recepção, sentiu um aperto imediato no peito. Aquilo ultrapassava qualquer limite de normalidade. Sem pensar duas vezes, cancelou suas reuniões e pediu que um carro levasse Verônica e Isadora até sua casa. Lá tem médico particular, espaço e tudo o que vocês precisam, disse. Ela hesitou, constrangida. Mas ao olhar para a filha febril, cedeu. Às vezes, aceitar ajuda é o ato mais corajoso que se pode ter. Naquela noite, a mansão de Rafael deixou de ser apenas um espaço de luxo e passou a ser um lar, ainda que temporário, para duas vidas acostumadas com ausências. O médico que ele chamou diagnosticou uma virose forte, mas nada grave. Rafael ficou ao lado das duas até Isadora pegar no sono. Preparou sopa, esquentou toalhas, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua presença fazia diferença de verdade. O mais bonito foi o que não foi dito, o acolhimento que nasce do instinto, da sensibilidade. Verônica não foi tratada como funcionária nem como alguém menor. Foi cuidada como ser humano. E Rafael, sem perceber, começava a quebrar as muralhas que ele mesmo havia erguido ao longo da vida. Naquela noite, 3 pessoas tão diferentes dividiram o mesmo teto, e plantaram ali o início de algo novo. Um gesto que viria a ecoar muito além daquele momento. Inspirado por tudo que viveu com Verônica e Isadora, Rafael percebeu que precisava fazer mais do que apenas ajudar pontualmente. Era hora de transformar estruturas. Começou a escutar atentamente os colaboradores da Log Prime, principalmente as mulheres. Descobriu histórias parecidas, de mães solo que lutavam em silêncio, que enfrentavam jornadas duplas ou triplas, mas que nunca haviam sido ouvidas de fato. A realidade era dura, mas invisível dentro da empresa. A partir disso, ele criou um espaço interno de apoio para funcionárias com filhos pequenos. Instalou uma pequena creche corporativa, adaptou horários de trabalho e abriu um canal confidencial para escuta e suporte emocional. A decisão surpreendeu a diretoria, mas Rafael foi firme. Se queremos produtividade, precisamos cuidar de quem produz. O gesto, longe de ser marketing, era um passo sincero na direção do acolhimento que ele mesmo aprenderá com Verônica. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido com ela. Verônica foi promovida para supervisora da equipe de limpeza. Não como um favor ou caridade, mas por mérito. Colegas já haviam relatado sua dedicação, pontualidade e respeito com todos. Ela agora treinava novas funcionárias, com firmeza e generosidade. Rafael fez questão de que o reconhecimento fosse público, valorizando aquela que por tanto tempo foi tratada como invisível. Curiosamente, foi Verônica quem trouxe o conselho mais sábio naquela fase: não é sobre dar, é sobre enxergar. E aquilo virou quase um lema silencioso dentro da empresa. Porque quando a gente começa a ver quem está ao nosso lado, de verdade, não tem mais como voltar atrás. A transformação, quando é autêntica, contagia, inspira e se espalha como semente em solo fértil. E foi isso que começou a acontecer ali, dia após dia. A convivência entre Rafael, Verônica e Isadora se intensificou, mas seguiu um ritmo próprio. Não havia promessas nem pressa. Era tudo no tempo do afeto sincero, daqueles que não precisam de rótulo para existir. Verônica continuava sua rotina, agora com mais segurança e respeito no trabalho. Rafael, por sua vez, descobria um novo tipo de presença, uma que não exigia performance, nem contratos, apenas escuta e partilha. E isso, para ele, era novidade. Não houve declarações apaixonadas nem gestos grandiosos. Mas existiam pequenas coisas que mudavam tudo. Como Rafael deixando livros infantis na creche da empresa, escolhendo pessoalmente os títulos com personagens negras e mães fortes.
Ou como Isadora correndo pelos corredores da Log Prime e abraçando o tio Rafa sem cerimônia. Eram nessas cenas simples que o vínculo se revelava. A força estava ali, nos detalhes invisíveis aos olhos apressados. Verônica, mesmo sem perceber, havia mudado aquele homem. Ela não pediu espaço, mas ocupou o que lhe foi negado com dignidade. Rafael, por outro lado, aprendeu que nem todo cuidado vem do topo, às vezes, ele nasce de baixo para cima. Na presença silenciosa dessa mulher forte e da criança que ria com liberdade, ele reencontrou partes de si que tinha deixado para trás em nome do sucesso. Aquela relação era, acima de tudo, cura mútua. E assim seguiram. Sem formalidades, sem expectativas impostas. Apenas um CEO que aprendeu a enxergar além dos números e uma faxineira que mostrou, com gestos discretos, que toda transformação começa quando alguém é, de fato, visto. O mundo lá fora continuava o mesmo, mas dentro deles, algo essencial havia mudado. E essa mudança tinha nome: conexão. Daquelas que não se explicam, apenas se sentem. O tempo passou, e com ele vieram novas rotinas, desafios e aprendizados. Verônica seguiu firme, agora com estabilidade, respeito e espaço para sonhar. Isadora cresceu saudável, cercada de carinho e afeto. Rafael, por sua vez, tornou-se um líder mais humano, mais presente, mais real. Não virou santo nem abandonou sua carreira. Mas aprendeu que o sucesso que não transforma outras vidas é, no fundo, um sucesso vazio. Eles não formaram um casal no sentido tradicional. Não teve casamento nem juras de amor eterno. Mas havia algo entre eles que talvez fosse até mais forte: admiração, respeito e um tipo raro de amor, o que nasce da convivência sincera, do cuidado cotidiano, das transformações compartilhadas. Era como se tivessem criado, juntos, uma nova definição de família, feita de afeto, confiança e apoio mútuo, sem necessariamente caber em um molde. A história deles não terminou com um felizes para sempre, mas com algo ainda mais bonito: recomeços verdadeiros. Verônica voltou a estudar à noite, incentivada por Rafael. Isadora ganhou uma bolsa numa escola bilíngue. E dentro da Log Prime, políticas de inclusão começaram a ser copiadas por outras empresas. O gesto inicial, quase invisível, agora gerava ondas maiores. Tudo por causa de uma mãe solo que se recusou a desistir. E talvez seja essa a verdadeira mágica da vida: ela não entrega finais perfeitos, mas oferece caminhos inesperados, encontros transformadores e chances reais de mudança. O que Verônica ganhou não foi um conto de fadas, foi algo mais precioso: reconhecimento. Porque às vezes, o que a gente mais precisa não é de um final feliz, e sim de alguém que diga, com o coração: eu vejo você. Quantas Veronicas você já viu hoje, sem realmente enxergar? Talvez tenha passado por elas no elevador, no corredor da empresa, ou até no caminho para casa. Mulheres fortes, invisíveis, que carregam o mundo nos ombros sem pedir aplauso. E talvez, como Rafael, você também esteja tão focado no que precisa ser feito que se esqueceu de quem realmente faz tudo acontecer. E se a verdadeira transformação não estiver nos grandes projetos, mas nos pequenos gestos de reconhecimento? Essa história nos lembra que empatia não é um luxo, é necessidade. Que conexão humana não é perda de tempo, é ponte. E que às vezes, o simples fato de escutar, acolher e oferecer uma chance pode mudar o rumo de uma vida, e de quem oferece essa chance também. E agora eu te pergunto, o que você pode fazer, ainda hoje, para enxergar alguém que o mundo insiste em ignorar? Se essa história tocou seu coração, te fez refletir ou reacendeu algo aí dentro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar histórias reais que transformam, inspiram e mostram que, por trás de cada rosto anônimo, existe uma potência esperando para ser reconhecida. E lembre-se, às vezes, tudo começa com um gesto simples, verdadeiro, humano.